Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 1 de James Stewart, seção 6.1, exercício número 3. Vamos ao enunciado. Encontre a área da região sombreada. Então temos essa curva aqui, x igual a y² menos 2, essa outra curva, que é x igual a e de y, uma reta aqui, y igual a menos 1, e outra reta aqui, y igual a 1. Para calcular a área por integral simples, temos duas formas. Podemos calcular a área como sendo área igual a uma integral de uma constante a até uma constante b de uma função de x, que eu vou chamar de superior, menos uma função g de x inferior, integral em dx. Ou seja, é uma integral de a até b, uma função de x é um y, então eu chamo de um y superior, uma função g de x é um y também, um y inferior, integral em dx. Outra maneira é fazer área igual integral de um c até d, constante, de uma função f de y à direita, menos uma função g de y à esquerda, integral aí em dy. Ou seja, isso é igual a integral de um c até d, constante, uma função de y é um x à direita, menos uma função g de y é um x à esquerda, integral em dy. Para esse nosso caso, como a gente tem aqui, ó, uma função aqui de y, outra função de y, né? Um x aqui que está à esquerda, um x mais à direita, os valores de y constantes. Se a gente fosse fazer dessa forma aqui, ou seja, se a gente isolasse o y na equação, a gente teria que calcular em três partes. Porque aqui, ó, essa função é uma e essa função aqui é outra, quando eu isolo o y aqui nessa equação. Então, eu teria que fazer uma integral em relação a essa primeira parte. Então, eu teria uma integral. Aí, eu teria que fazer outra integral dessa parte aqui da reta até a outra reta. Então, seria mais uma integral dessa parte aqui. E depois eu teria que fazer mais uma integral em relação a essa parte aqui. Então, se eu fizesse aí a integral em relação a x, eu teria que fazer a soma dessas três integrais. Não dá para fazer uma integral direta. Fazendo em relação a y, a gente tem que vai dessa curva aqui, né? Que é x igual, que está mais à esquerda, a integral, variando até essa outra curva aqui, que é o x igual a e de y. Então, a gente vai preenchendo toda a figura aí, ó, de uma curva até a outra, variando entre os limites, tá? Então, a gente aqui preenche só de uma vez, então a gente faz uma integral só. Se fizer em relação a x, tenho que fazer três integrais. Então, calculando a minha área, vou poder escrever que a área é igual a integral, o y aqui
menos 1 até 1, que seria de C até D. O x à direita, é E de Y, menos o x à esquerda é o y quadrado, menos 2, tudo isso daí, integral em dy. Então, a gente vai ter que área é igual a integral de menos 1 a 1, reescrevendo aqui antes de integrar, de E de Y. Aqui distribui o sinal, temos menos y quadrado, que menos com menos fica mais 2, tudo isso integral em dy. Então, vamos ter que a área é igual a integral de y, daí de y, menos a integral de y quadrado, fica y ao cubo sobre 3, mais 2 vezes a integral de 2, fica 2y, variando de menos 1 até 1. Substituindo os limites de integração, a gente escreve que a área é igual a e elevado, primeiro substitui o superior, e elevado a 1, menos 1 ao cubo sobre 3, mais 2 vezes 1. Agora faço menos o inferior, então o sinal da função muda, então fica menos e elevado a menos 1, onde era o y. Aí aqui que era menos fica mais menos 1 ao cubo sobre 3, aqui era mais, fica menos 2, onde era o y, põe o menos 1. Então, a gente vai ter que a área é igual a e elevado a 1 da e, aqui fica menos 1/3, aqui fica mais 2, aqui fica menos 1 sobre o e elevado a menos 1 vai 1 sobre e, aqui menos 1 ao cubo dá menos 1, com mais fica menos 1, menos 1/3, menos com menos multiplicando aqui fica mais 2. Então, a área é igual a e, aí, menos 1 sobre e, e aqui a gente vai ter aí 2 com 2, 4, menos aqui 1/3 e menos 1/3. Mínimo múltiplo comum fica 3, aí aqui fica menos 1, aqui menos 1, menos 2, aqui fica 2 mais 2, 4, vezes 3, 12, 12, menos 2, 10. Então, temos mais 10/3 unidade de área. Esse é o valor aí dessa área. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!